Paz seja com todos que deseja e almeja compreender as Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje nós vamos ficar sabendo quem é a besta que vai subir do mar. Para nós conhecer quem é aquele monstro que João descreve em Apocalipse 13, nós vamos meditar em Apocalipse 13, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Abrem a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 13. Vamos meditar. João disse: Eu, João, estava em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres 10 diademas, ou seja, 10 coroas. E sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e tinha os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. Vamos observar os detalhes. Temos 4 detalhes. O primeiro detalhe, aquela besta subiu do mar. Mas nós vamos observar os 3 detalhes daquela besta. No versículo 2 diz: E a besta que vi era semelhante ao leopardo. O primeiro detalhe da besta. Parecia com um leão, tinha algo a ver com um leão. O segundo detalhe, tinha os seus pés como os de urso. Medite nesse detalhe. O segundo detalhe, ela tinha a ver com o urso. E o terceiro detalhe daquela besta, tinha a boca como a boca de leão. Então, 2 detalhes daquele monstro que João viu subir do mar tinha a ver com leão. O primeiro e o terceiro detalhe, que era o último. Somente o detalhe do meio que tinha a ver com urso. Agora nós vamos ver no livro de Daniel, capítulo 7, para vocês entenderem quem é aquela besta. Daniel, no capítulo 7, ele disse, ele teve aquela visão e ele descreve a visão dizendo: Vi os 4 ventos soprar sobre o grande mar e agitando o grande mar. E de repente vi subir 4 animais. O primeiro era semelhante a um leão, tinha asas de águia, e eu estava olhando quando as suas asas foram arrancadas, e foi posto de pé e lhe dado um coração de homem. O segundo animal que vi era semelhante a um urso, e tinha em sua boca 3 costelas, e ele se levantou sobre as suas patas traseiras, e foi-lhe dito: Vá e devore muita carne. E o terceiro animal que vi era semelhante ao leopardo. Tinha 4 cabeças e 4 asas em suas costas. E de vera foi-lhe dado poder para dominar. Nós não vamos meditar no 4º animal que Daniel teve nesta visão, porque o 4º animal representa a segunda besta. Nós vamos meditar só nesses 3 animais, porque esses 3 animais representam a primeira besta, aquela que João descreve em Apocalipse capítulo de número 13. Vejam bem, para nós saber quem era aquela besta, é só observar os detalhes. Vamos observar os 3 animais. Se os detalhes desses 3 animais estiverem de acordo com os mesmos detalhes que tem daquela besta que João descreve em Apocalipse, então realmente esses 3 animais representam aquela mesma visão que João teve. Vejam bem, a besta de Apocalipse, o primeiro detalhe era semelhante ao leão. Aí nós vamos ver que o primeiro animal que Daniel descreve era também semelhante a um leão. Então já está combinando com o detalhe que João descreveu lá. Os pés daquela besta que João descreve em Apocalipse tinha a ver com o urso, era semelhante aos de um urso. Nós vamos ver que Daniel descreve o segundo animal que ele teve nesta visão,
ele disse que era semelhante a um urso. O terceiro detalhe que João descreve naquela besta, de Apocalipse 13, tinha a boca de leão, ou seja, tinha a ver com leão. E também o terceiro animal que Daniel viu nessa visão era semelhante ao leão pardo. Agora vamos observar um detalhe deste urso. Ele tinha 3 costelas em sua boca, e Daniel ouviu uma voz que dizia: vá e devore muita carne. Observe que ele tinha 3, o número 3. Agora vamos ver em Daniel capítulo 8, que representa também esses 3 animais. Ou seja, esses 3 animais é aquele mesmo monstro que João descreve em Apocalipse. Nós vamos ver quem são esses 3 animais. Esses 3 animais são 3 países. Realmente não são monstros. Deus mostrava aos profetas como monstros, mas realmente não são monstros. São 3 países. Vamos ver quem são estes países. Daniel capítulo 8, a partir do versículo 3, Daniel descreve outra visão que ele teve. Ele diz que estava junto ao rio Ulaim, e ele viu um carneiro que tinha 2 grandes pontas, ou seja, 2 grandes chifres. E ele disse, e o chifre maior foi aquele que subiu por derradeiro, se tornou maior. Aí Daniel continua descrevendo, dizendo, em sua visão, e vi que o carneiro dava amarrada para o norte, e para o sul, e para o oeste. Ou seja, para 3 lados. Se nós observarmos, nós vemos que aquele urso tinha o quê? 3 costelas na sua boca. E foi dito que ele devorasse muita carne. Agora Daniel está vendo a mesma visão que Deus mostrou no capítulo 7, só que de um modo diferente. Está vendo o carneiro também dando uma rada para o norte, para o sul e para o oeste, ou seja, para 3 lados, mostrando o que havia de acontecer. E Daniel continua dizendo, e eu estava observando o carneiro quando veio da banda do oeste um bode. E ele veio e com toda a ira partiu contra o carneiro e lhe quebrou os 2 chifres. Pisou o carneiro de modo que ninguém poderia salvar o carneiro do bode. Então vamos ver. Esse carneiro e esse bode representa aqueles 3 países. E esses 3 países são realmente aquele mesmo monstro que João descreve em Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos ver quem são esses países. Esses 2 chifres que tinha no carneiro, representam 2 reis, o rei de um país e o rei do outro, que estava guerreando, fazendo guerra contra 3 lados, contra países do lado norte, contra países do lado sul e contra países do lado oeste. Não sei se vai ser contra 3 países ou se vai ser contra mais países. Só sei que ele estava guerreando, fazendo guerra contra o norte, contra o sul e contra o oeste. Se alguém ensinar dizendo que esses 2 chifres que estavam no carneiro eram as torres gêmeas, não acreditem, porque não está ensinando de acordo com a verdade. Porque esses 2 chifres representam os 2 reis e os 2 países que vão causar esta guerra no tempo do fim. Veja a explicação do anjo. Daniel capítulo 8, versículo 20 e versículo 21. Está a resposta do anjo explicando a visão para Daniel. O anjo explicou dizendo, o carneiro que vistes, dando uma rada para o norte e para o sul e para o oeste, representa os reis da Média e da Pérsia. E o bode que vistes, vindo do oeste, o qual não tocava suas patas no chão, representa o rei da Grécia. Então, desses 2 países, a Média e a Pérsia, eles trocaram de nome. O nome atual deles são outros nomes. Somente
a Grécia não mudou de nome. Eu fui pesquisar quem seriam esses países. A Pérsia era o Irã. Já a Média não consegui descobrir que nome ela use agora. Só sei que pela Bíblia, quando fala dela, dessa Média, fala de uma nação que existia na Banda do Norte e muito distante. Ficava num lugar muito distante do lado do norte. Quando é que nós vamos saber realmente quem é essa Média? É quando esta guerra acontecer, porque ela vai acontecer no tempo do fim. Ou seja, quando o Irã estiver guerreando contra países que estão do lado do norte, contra países que estão do lado do sul, e contra a Grécia, que fica ao lado oeste, ou mais países do lado oeste, e esse outro país continuar na guerra juntamente com o Irã, então nós sabemos que realmente será a Média. Ou seja, porque um deles vai começar essa guerra primeiro, quando for no tempo determinado do fim. Ou o Irã vai começar primeiro, ou a Média vai começar primeiro. Porque está escrito que um dos chifres, aquele que subiu por último, foi o que cresceu e se tornou maior do que o outro, que estava no carneiro. Então o país que começar essa guerra primeiro, e o outro que der continuidade, juntamente com ele, o que começar primeiro será aquele, ou a Média, ou o Irã. Se realmente um país que estiver aliado com o Irã, nesse tempo dessa guerra que vai acontecer, se ele começar primeiro e depois o Irã entrar nessa guerra e continuar juntamente com ele, aí a gente já sabemos que aquele é a Média, porque começou primeiro e o outro vai entrar por derradeiro. E se for o Irã, do mesmo jeito, o outro que entrar nessa guerra com ele, estiver aliado com ele nessa guerra, então nós sabemos também que é a Média. Portanto, aqueles dois chifres que tinha no carneiro não eram as torres gêmeas. Eram esses dois países, a Média e a Pérsia. Ou seja, a Pérsia e o Irã. Que vai acontecer essa guerra no tempo do fim, como o anjo declarou e mostrou para Daniel. E quando essa guerra vai acontecer? Vamos ver, para essa guerra acontecer, tem que primeiro haver uma preparação. Ou seja, quando Daniel descreve no capítulo 7, ele diz que viu os 4 ventos soprando sobre o grande mar e agitando o grande mar. Isso está mostrando que antes dessa guerra acontecer, antes do Irã e da Média fazer essa guerra contra a Grécia, e essa guerra quem vai vencer é a Grécia, porque a Grécia vai vencer para receber o reino e vai governar o mundo inteiro. É da Grécia que vai surgir os reis que hão de governar o mundo inteiro. Não é de outro país, é da Grécia que vai surgir os reis que hão de governar o mundo inteiro. Então, para acontecer essa guerra, primeiro vai haver uma preparação. Os ventos que estavam soprando representam os reis da terra, trocando insultos, e representam as nações se preparando no mundo inteiro. Veja que os ventos sopravam dos 4 lados sobre o grande mar, para que essa besta se levantasse. Ou seja, para que essa guerra aconteça. O grande mar representa o quê? Em Apocalipse capítulo de número 17, versículo 15, está escrito: E quanto às águas que vistes, onde a mulher estava assentada, representa povos, línguas e nações. Então as águas representam o grande mar. Quem é o grande mar? As nações. E quando Daniel descreve que os ventos sopravam sobre o grande mar, significa que as nações vão se preparar para a guerra, para a batalha. Quando a gente estiver vendo as nações se armando, se preparando para a batalha, então nós ficaremos sabendo que realmente está chegando esse tempo de acontecer essa guerra, que vai explodir lá no Irã,
contra esses três lados, contra o norte, contra o país do norte, contra o país do sul e contra o país do oeste. Os países do oeste é a Grécia, que ele vai fazer guerra contra a Grécia. Essas duas nações, a Média e a Pérsia, vai fazer guerra. A Média e o Irã vai fazer guerra contra a Grécia e contra o sul e contra o norte. E com isso, as nações do lado oeste vão ajudar a Grécia. Com isso, a Grécia vai conseguir vencer. Foi quando Daniel viu na sua visão o bode partindo com toda a ira contra o carneiro e quebrando os dois chifres. Ou seja, vai vencer os dois países. Vai vencer o Irã e vai vencer essa Média que vai estar guerreando. E o poder vai ser passado para a Grécia. As nações que hoje estão assentadas no poder, as nações que têm grande poder sobre o mundo, elas vão cair para se cumprir o que está escrito. 5 reis caíram, em Apocalipse capítulo 17, e um existe. O que vai existir é a Grécia, por enquanto, até que venha o 7º rei, que aí já passa a ser Roma. O 7º rei vai ser a segunda besta, que aí passa já a ser Roma, a Itália. Ali é onde vai surgir o 7º rei. Mas só que ele não vai surgir com o poder próprio dele. O poder dele vai ser permitido através da Grécia. Ou seja, a Grécia vai receber o poder quando vencer o Irã e vencer a Média. E vai receber o poder e dela vai surgir os reis que hão de governar o mundo. E com isso, depois, já no finalzinho, a Grécia vai autorizar que um rei lá da Itália, de Roma, passa a governar, passa a receber o poder também para governar as nações, mas com a permissão da Grécia. É quando vem o fim e o poder passará para a Igreja do Senhor, para Israel. A Igreja do Senhor vai governar o mundo inteiro depois que todas estas coisas acontecer. Depois que o Irã ser vencido, depois que a Grécia passar a reinar e surgir os reis que hão de governar o mundo inteiro, e depois que a Grécia passar o poder, com a autorização dela, governar juntamente com o falso profeta lá de Roma, quando eles forem vencidos, aí sim, o poder vai passar para Israel. A Israel vai governar o mundo inteiro, ou seja, a Igreja do Senhor, os servos do Senhor que serviam a Deus fielmente, eles vão passar a governar sobre o mundo inteiro. Durante 1000 anos, é quando Satanás será preso. Depois dos 1000 anos, durante estes 1000 anos, haverá paz no mundo inteiro. Não haverá mais guerra. Haverá totalmente paz. Quando passar os 1000 anos que Israel está reinando, governando sobre todas as nações, Satanás será solto de sua prisão e voltará a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E com isso as nações se revoltarão contra Israel, contra a igreja, e subirá para vencer a igreja. É quando acontecerá o arrebatamento e o Senhor destruirá todos que se levantaram contra a igreja do Senhor. Este foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe vocês. E se inscreva neste canal, para vocês terem o privilégio de conhecer as Sagradas Escrituras como ela é.